Nós vamos falar hoje sobre a organização dos nossos pensamentos, tá? Vamos falar sobre pensamentos e como organizar os nossos pensamentos. Para isso eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amados, em qualquer tempo da história do homem, o homem sempre vai precisar ter uma mente saudável. Mas os dias eles vão ficando cada vez mais atribulados, dias de aperto, dias de dificuldade, e nós temos uma mente saudável, uma mente equilibrada, uma mente em paz nesses dias é de suma importância. É imprescindível que você tenha uma mente equilibrada. É fundamental que você tenha uma mente saudável, que você se sinta em paz. São muitos os ataques que recebemos na nossa alma, são muitos os torpedos do inferno que recebemos das diversas formas dentro da criatividade de Satanás para tentar nos tirar a paz, que muitas vezes, lamentavelmente, prosperam contra nós. Somos bombardeados. Seja em virtude dos nossos problemas, seja em virtude das dificuldades naturais do dia a dia, seja em virtude dos problemas que podemos ter de relacionamento uns com os outros, seja em virtude até mesmo de não nos sentirmos muito bem, de não estarmos nos sentindo muito bem com a gente mesmo. A verdade é, precisamos lutar para que tenhamos uma mente saudável. E Paulo diz aqui nesse versículo 8, no final dele, ele diz assim, depois que ele fala tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, algum louvor, ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pensamentos não ficam desocupados. Pensamentos sempre estarão ocupados. Sempre haverá uma disputa para a ocupação desse espaço. Trata-se de um território que não fica vazio por muito tempo. Se você deixar a tua cabeça vazia, assim que ela estiver vazia, você pode ter certeza que um novo inquilino vai aparecer para morar ali, para alugar a tua cabeça. E quando nós não ocupamos a nossa mente com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, com aquilo que pode trazer algum proveito para a nossa alma, querido, para a nossa vida como um todo, você pode ter certeza que Satanás, de alguma forma, vai tentar ocupar a tua cabeça, vai tentar alugar um espaço dentro da tua mente. E isso trará prejuízos terríveis para a tua vida. Se eu não ocupar os meus pensamentos com aquilo que é bom, certamente eles serão ocupados com sugestões da minha própria carne, porque não pense que tudo vem do diabo. A nossa carne também sugere muitas bobagens para a nossa alma. Os desejos da nossa carne sugerem muita bobagem para a nossa alma. Seja por isso, ou seja pelo próprio inferno, trazendo sugestões para ocupar a nossa alma. Então, o que Paulo está propondo aqui em Filipenses 4:8? Nada mais é do que a gestão dos nossos pensamentos. Você pode e você deve governar, administrar os teus pensamentos. E aí ele faz uma lista aqui, excelente, de 7 coisas, 7 ingredientes que devem ocupar o nosso pensamento para alimentar a nossa alma
de forma correta. Entendeu o que eu estou dizendo? Se você entendeu, escreve aí, amém. Entendi, compreendi, meu pastorzinho querido. Se eu empanturro a minha cabeça com lixos emocionais, certamente o resultado não será a manifestação de Deus em mim. Se eu deixo a minha alma assimilar esses ingredientes que enfermam, adoecem o meu coração, você pode ter certeza que eu vou me afastar da vontade de Deus. Porém, mesmo que eu não queira tais lixos, se o meu pensamento estiver desocupado, eu vou estar sujeito a todo tipo de influência. Seja ela da minha própria carne, seja ela sugestões deste mundo, seja ela também uma sugestão do inferno. Alguma coisa não muito boa vai tentar morar aqui dentro de mim. Em nome de Jesus, que Deus me guarde, que Deus guarde você, que a nossa mente, que a nossa cabeça, a nossa alma, os nossos sentimentos estejam sempre sendo governados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ver aqui, segundo a orientação de Paulo, o que deve ocupar o nosso pensamento. Vamos lá. Diz ele que nós devemos ocupar o nosso pensamento com tudo aquilo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Ou seja, não deixe que mentira entre na tua cabeça. Agora é engraçado. O ser humano ele é tendencioso. O ser humano ele tem predileções. Por isso o ser humano ele se torna propenso a dar crédito às mentiras. Ou seja, quando dentro dele existe já uma escolha, uma inclinação, ele vai querer receber alguma palavra que venha confirmar, atestar aquela inclinação. Se essa inclinação for para o bem, glória a Deus. Deus pode dar uma palavra e você então ficar convicto de que realmente é aquilo. Mas se aquela inclinação for para o mal, nós podemos estar sujeitos a uma mentira, a uma manipulação. Isso acontece muito, por exemplo, dentro da questão política. A gente sabe muito bem que a gente está vivendo uma guerra política nessa nação. Não quero aqui entrar no mérito das inclinações, não quero aqui falar de A, de B, de C, de D, não quero falar disso não. Só quero dizer o seguinte, tá? Tem muitas pessoas que por estarem voltadas para aquele ou para aquela ou para aquele outro, não importa, se for mentira, o que for dito a respeito daquele que ele escolheu, ele rejeita. Mas se for verdade, ele rejeita também do mesmo jeito. Por quê? Porque ele já está propenso já se inclinou, já fez a sua escolha, já fez a sua decisão. Preste atenção, nós vivemos tempos de fake news. Então, se de repente eu recebo uma informação, ainda que ela seja a mentira das mentiras, mas aquela mentira me interessa, eu tenho uma tendência a acreditar. Diga misericórdia. Escreve misericórdia. Tem misericórdia de mim. Sabe que tempos atrás eu recebi de algumas pessoas, tá? Como é que chama esse negócio? Quando a gente faz assim me fugiu a palavra agora. Quando você faz, entra nesses, Jesus, me ajuda aqui. Quando você faz ali, abaixo assinados digitais, é mais ou menos isso, tá? Petições, a minha esposa me ajudou. Petições. Aí chegou para mim uma petição que era
uma petição para você assinar, uma petição eletrônica, você assina, porque é para tirar fulano de tal do poder, que não sei o quê, porque está fazendo mal para o Brasil, que não sei o que lá, papapá, papapá, papapá. Veio essa petição. Não era para o presidente da República não, tá, gente? Por favor, não quero entrar em confusão. Por favor, me poupem disso. Estou dando aqui um exemplo do que Paulo está dizendo, que nós devemos deixar somente que aquilo que é verdadeiro entra na nossa cabeça. Aí vem lá essa petição, e eu vou dizer para você, querido, pode ser a petição da onde que for, eu não assino. Eu não sei a veracidade daquele troço. E muitas vezes a gente fala assim, se você quer, tenta inclusive até mesmo coagir você, sabe? Você vai ficar isento a tudo isso, você vai se omitir. Tentam mexer, parece aquelas coisas, gente. Eu sou do tempo, sabe? Quando, lá atrás, quando eu nem conhecia o evangelho, a gente recebia umas cartinhas em casa, que era corrente da fulana de tal, corrente de São Expedito, corrente de Santa Catarina, corrente não sei de onde. Aí vinha uma carta, aí naquela carta falava assim, você tem que escrever outras 7 cartas, mandar para outras 7 pessoas, que não sei o que, tal. Fulano de tal não quis fazer isso e aconteceu tal tragédia com ele. Então o negócio já vem já para te intimidar. Para mexer com o teu coração, para você fazer. Tudo que é mentiroso gosta de te intimidar. Presta atenção nisso. E aí veio exatamente esse negócio. Você, mas nem vou dar bola para isso. E eu não vou fazer isso. Sei lá de onde que vem esse troço. Gente, 3 dias depois, a mesma pessoa bota lá e fala para mim assim... Gente, aquela petição, na verdade, era de uns hackers que estavam pegando o CPF, pegando o RG das pessoas, me perdoe, aquilo não tinha nada a ver, não era uma petição de verdade. Oh, Jesus, mas por que será, tá? Que ela comprou aquela ideia e enviou aquele troço para todo mundo. Por que será que ela fez isso? Porque ela já estava inclinada, ela queria aquilo. Gente, quando você quer um troço e quer muito esse negócio, Satanás vai se aproveitar e vai contar uma mentira para você. E como você já está voltado para aquilo, você vai comprar essa mentira. E nós vivemos tempos de muitas mentiras, e as mentiras ganharam uma velocidade, porque fake news, desde que o homem caiu, a mentira está aí, a gente sabe disso. Qual é a diferença dos dias atuais? A diferença é que esse troço hoje está muito veloz, está muito rápido. E essa velocidade horrível, terrível, que o homem não tem capacidade de discernimento, acaba se tornando um terreno muito fácil para se prosperar isso. E Paulo diz, cuidado com isso. Paulo fala, deixe entrar na tua cabeça somente aquilo que é verdadeiro. Pois quando você receber, seja por WhatsApp, seja por qualquer outra mídia, seja por Facebook, qualquer outra mídia, sempre fala, pai, não me deixe cair em mentira, não deixe que eu me torne uma caixa de reverber, uma caixa de ressonância de mentira. Porque é inacreditável como a igreja nesses dias tem emprestado a sua boca para proliferar mentiras. E por que ela faz isso? Por causa das inclinações, por causa das predileções dela, somente por isso. Então, quando nós assim agimos, nós ficamos frágeis, ficamos vulneráveis para que qualquer tipo de mentira penetre dentro do nosso coração. E muitas coisas são muito bem elaboradas para nos impressionar, para gerar comoção. Lembra lá que eu te falei lá, né, quando eu era criança, lá adolescente? Corrente de São Benedito, corrente de São Expedito, sei lá quantos itos tem por aí. E a gente acreditava, ficava com medo. Porque o cara falava ali, vinha escrito já na carta, que se não mandasse a carta, 3 dias depois, ainda mandava botar uma notinha na época, acho que era nota de um cruzeiro. Tem muita gente que nem sabe o que é cruzeiro, mas tinha que botar uma notinha de um cruzeiro. Se eu não me engano, um cruzeiro era o Getúlio Vargas. Tinha que botar ali uma notinha de um cruzeiro e mandar. Então, a gente vai se tornando vulnerável a tudo isso. Aí vem ali um áudiozinho do fulano que falou que tal dia vai acontecer isso, que vai acontecer isso, olha, cuidado, fecha as cortinas da tua casa, vai acontecer não sei o que lá, e não sei o que lá, se bater na porta, cuidado, pode ser parente, mas não é parente, na verdade ele está imitando o teu parente. Ai, Jesus amado.
E com isso, a minha esposa está se agitando aqui do meu lado. E com isso, querido, a gente vai enfraquecendo a mente. Jesus Cristo Santo Poderoso. A gente vai enfraquecendo. Paulo diz assim, gente, bota o que é de verdade dentro da cabeça. Ou você viu o que o pastor fulano disse? Você viu o que o outro disse? Eu quero saber o que Jesus disse. É isso que eu quero saber. Eu preciso da verdade. Eu não posso ficar sujeito às interpretações particulares de pessoas que muitas vezes estão atendendo a interesses que nós nem suspeitamos. É assim que a gente vai ficando lelé da cuca. É assim, lelé da cuca, Jesus, isso é muito velho. Jesus, lelé da cuca. Você entendeu o que disse? Ai, lelé da cuca é muito... Os jovens, por favor, é assim que você vai ficando meio bambo, frágil da cabeça. Quando você deixa com um monte de mentira, começa a prosperar dentro de você. Então a gente pode ser seduzido por esses afagos mentirosos, mas também nós podemos sofrer quando reagimos às provocações mentirosas. E o ser humano, ele é reativo, ele é reagente. O ser humano, quando provocado, ele gosta de falar. Lembra o que a serpente disse para a mulher? Não foi assim que Deus disse. Não comerás de nenhuma árvore do jardim. Na mesma hora, ela já cai na conversa. Vai ficar conversando com serpente, meu? Uma provocação. Se ela não fala nada, acabou ali. Mas ela fala, não. Não foi assim. Ele disse que a gente pode comer de qualquer árvore, do fruto de qualquer árvore, menos daquela ali. Essa aí a gente não pode nem tocar. E a Bíblia diz que... Aliás, a Bíblia não diz que não podia tocar. Ou seja, ela já entra no papo da mentira. Já entra no papo da mentira. Fica conversando com serpente não, viu? Fica conversando com gente que fica te provocando e que vai trazer mentira para dentro da tua cabeça. Isso vai afetar a tua fé se você continuar agindo dessa forma. Por isso que Salomão diz... Lá em Eclesiastes 7:21, você conhece muito bem o versículo, é um dos versículos que eu mais uso. Ele diz para a gente não aplicar o coração a todas as palavras que a gente ouve. Ou seja, não leve em consideração muita coisa, gente. Não leve. E quando chegar uma notícia nova para você aí, procure saber se esse troço é verdade, viu? Procure saber se esse negócio é verdade, porque senão daqui a pouco você vai estar comprando briga e entrando em briga e emprestando a tua boca para proferir mentiras e vai acabar trazendo deturpações para o teu coração, para a tua alma. Em segundo lugar, Paulo diz assim, e tudo que é respeitável. Paulo diz que nós devemos ocupar a cabeça com tudo aquilo que é respeitável. O respeitável é aquilo que é importante. É aquilo que tem alguma nobreza. Ele diz que nós devemos ocupar a cabeça com coisas importantes. Os dias atuais, eles trazem as marcas da futilidade. É um monte de coisas sem importância que ocupa a nossa cabeça. Nada é muito profundo, as raízes são curtas, são pequenas, não entram a fundo para dentro da gente, tudo é muito descartável. E Paulo diz que a nossa cabeça deve estar ocupada com aquilo que é importante, ou seja, as coisas do reino são extremamente importantes. A gente não tem ainda a dimensão exata, sabe, da disfunção que as redes sociais estão provocando na mente humana. Mas as redes sociais, seja ali com piadinhas, com anedotas, algumas até são engraçadas, eu vou dizer que não são. São muito engraçadinhas. O Brasil é o campeão dos memes, né? Eu nunca vi um país produzir tanto meme como o Brasil. O brasileiro gosta de dar risada e brasileiro gosta de fazer rir. Mas aí, gente, nós vamos fazendo com que a vida fique muito ralinha, muito rala, sem nenhum tipo de profundidade. Uma hora ou outra,
você dá uma descontraída com alguma coisa, tudo bem. Mas tem pessoas que vivem em função disso. Esta vida virtual ela tem contribuído muito para o vazio da alma das pessoas. Tem muita alma sendo dominada por um vazio, e o vazio é exatamente porque não existe dentro dela nada que seja nobre, nenhum projeto que de fato traga significado para a sua vida. Nada que ela possa chamar de missão de vida. Qual é a tua missão de vida? Por que você existe? Qual é a razão de você estar aqui? Essas coisas são muito importantes para que você não se perca. Muito do que testemunhamos nesse mundo superficial, isso não tem razões que sejam profundas e são coisas totalmente fúteis e descartáveis. Povoar a mente com o que é respeitável é ter uma missão de vida que seja elogiável. Quais os projetos que você tem para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério? Quais os projetos que você tem para dentro do reino de Deus? Todas essas coisas, elas são fundamentais para que a nossa mente seja uma mente nobre. O que você ainda pensa fazer nesse ano? Querido, eu tenho tantos projetos, tantos sonhos, e vou dizer, nenhum dos meus projetos, nenhum dos meus sonhos, Deus está fora deles. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, Deus faz parte deles. Tudo aquilo que quero fazer daqui até o final da minha vida e que eu possa viver muitos e muitos e muitos e muitos anos para a glória do Senhor, tudo que penso, eu quero que Deus participe. Eu quero que a minha vida seja uma vida nobre. Eu quero que a minha vida tenha significado. Eu quero que a minha vida tenha importância. Eu quero ter na minha mente pensamentos que sejam dignos, pensamentos que são respeitáveis. O que está ocupando a tua cabeça nessa hora? O que entrou para dentro do teu cérebro? O que é que tem te motivado? Ou você precisa dessas coisinhas do dia a dia, essas coisinhas descartáveis, uma risadinha aqui, uma piadinha ali, fazer uma observaçãozinha tola a respeito de uma pessoa, uma criticazinha. Sabe que enquanto você critica um monte de gente, essas pessoas estão vivendo e vivendo muito bem e estão desenvolvendo a vida delas com muita nobreza. É muito importante a gente parar e avaliar. Deus, o que anda na minha cabeça é respeitável. Aquilo que está dentro de mim, Senhor, é importante. Ou eu estou tomado por futilidades. Busque em Deus algo que seja relevante. Não permita que os seus pensamentos sejam habitados por coisas desimportantes. E a gente gasta a maior parte do nosso tempo com coisas desimportantes. Informações descartáveis. Informações que hoje temos, amanhã a gente nem lembra mais. A gente tem pessoas que são chamados de intelectoides, não é? Vão pregar ali, vão falar ali, vão ter que ministrar alguma coisa, aí ele lê alguma coisinha ali para se abastecer, aí depois vai lá, descarta, e aquilo nem dentro dele fica. Né? São os intelectoides. Né? São pessoas que não trazem nada de profundo para dentro de si. Elas trazem informações simplesmente para passar para alguém, mas essas informações não têm a mínima relevância nem para elas. Não são nem importantes para elas, porque depois elas acabam esquecendo, jogando fora, nem lembram mais que elas falaram aquilo algum dia. Não seja superficial, não seja sem profundidade. O grande conselho aqui, sabe qual é? É ter respeito por nós mesmos. Tenha respeito por você. Tenha respeito por você. Se você não respeitar você mesmo, você vai querer que as pessoas te respeitem. Isso que eu estou falando pode ser muito duro. Mas se você não tiver respeito por você, quem é que vai te respeitar? E como é que a gente passa a ter respeito por a gente? Por nós mesmos, melhor dizendo, corrigindo aqui o meu português. Como é que nós temos respeito por nós mesmos?
temos respeito por nós mesmos quando nós ocupamos a nossa mente com aquilo que é importante. Aquilo que é importante. Aquilo que tem valor. Aquilo que é nobre. E aquilo que certamente vai trazer nobreza para a nossa vida. Então tem pessoas que têm uma dificuldade imensa em se comunicar. Tem pessoas que têm dificuldade imensa em ser generosas. Por quê? Porque a mente sempre esteve ocupada por futilidade. E Paulo reconhece isso e nos dá a dica. Gente, vamos ocupar a mente com aquilo que é respeitável. Amém? Maravilha. Em terceiro lugar, Paulo diz, e tudo que é justo. Tudo que é justo. Tudo que é justo. Pedindo aqui a toalhinha, porque eu não sei porquê. Estou suando. E hoje está friozinho. Tudo que é justo. Santo Deus. Como nós somos injustos. Como nós abrigamos dentro de nós pensamentos, sentimentos injustos. Quantas vezes, por uma impressão particular, nós nos tornamos injustos com pessoas que às vezes não têm a mínima oportunidade. Alguém que um dia nos fez mal, ou que até mesmo achamos que tenha nos feito mal, mas não fez mal nenhum, e a gente passa a ser implacável com essas pessoas. Muitas vezes nós somos injustos na nossa avaliação e no nosso julgamento. E Paulo diz, olha, não abrigue dentro da tua alma pensamentos de injustiça. Não deseja o mal das pessoas. Ah, mas vai pagar, vai pagar. Tem gente que tem aqueles ditados assim, horrorosos, do tipo, com as pedras que me atiraram, construí o meu castelo. Pô, que coisa mais recalcada do que isso, meu irmão? Se você falou isso um dia, por favor, esquece essa bobagem. Não é? É gente que vive assim, pois é, não acreditou em mim, é? Mas eu vou mostrar para ele quem eu sou. Oh, meu Deus do céu. Você passa a viver em função dos outros. Você passa a viver em função de querer mostrar para os outros que você estava certo, que você estava correto. Mas quer motivação de vida mais mesquinha do que essa? Que coisa horrorosa. Que coisa mesquinha. Não deixa as pessoas viverem dentro de você. Não deixa as pessoas dominarem você. Como assim? Se uma pessoa passa a viver dentro dos teus pensamentos e você vive em função dela, é porque ela já te dominou. Ela pode até nem saber que você existe, nem saber que você tem esse sentimento dentro do coração. E você ser dominado por isso. Isso é horroroso. Lembre-se que nós estamos falando aqui de cultivarmos uma mente saudável, que é de suma importância para vivermos em todo o tempo, sobretudo em tempos como esses. Ter uma mente em paz, botar a cabeça no travesseiro e dormir, se livrar do estresse, ter uma mente ocupada com coisas que são boas, coisas que me edifiquem. Vocês lembram de Jonas? Jonas, ele estava tão cheio de ideologia, mas tão cheio de ideologia, que ele se tornou uma pessoa injusta. Porque quando Deus fala para ele pregar para os inimigos dele, para os inimigos da sua nação, para Nínive, para que os ninivitas fossem salvos, ele fala assim, o quê? Só vai ter misericórdia daquela gente? De jeito nenhum. Eu não vou deixar o Senhor ter misericórdia daquela gente. Aquela gente tem que morrer. Eu sei como é que o Senhor funciona. Basta as pessoas se quebrantarem, se arrependerem, que o Senhor já logo perdoa. Então, não conta comigo, porque eu não vou pregar para eles. E o que o cara faz? O cara vai para o porto, compra o bilhete para a viagem mais longa que tinha, mais distante que tinha, para que ele não cumprisse com o propósito de Deus.
Mas não dá para fugir de Deus, né, gente? E Deus, por sua misericórdia, não só por Nínive, mas também por Jonas, faz com que ele tenha uma experiência terrível. A experiência de um naufrágio. Sabe que Deus, olha o que eu vou dizer para você nessa manhã. Deus, para fazer com que você cumpra com a vontade dele, ele pode até naufragar o teu barco. A gente sempre fala, ai, Jesus no meu barco não vai virar. Mas a gente está vendo aqui que Deus também faz com que barcos virem, viu? Deus também faz. E se aqueles marinheiros não jogassem Jonas dentro do mar, aquele barco ia virar. E tem muito barco aí quase virando, porque tem um monte de Jonas injustos, com pensamentos de injustiça dentro do coração. E ele vive aquela experiência surreal, aquela coisa, como é que a gente explica um troço daquele, de ficar 3 dias no ventre de um grande peixe, até que no seu arrependimento, Deus o devolve à terra. E quando ele vai e cumpre com a vontade de Deus, diga-se de passagem, com muita má vontade, tá? Mas cumpre. A Bíblia diz que os ninivitas se convertem. E quando eles se convertem, os sentimentos de injustiça que estavam dentro de Jonas se rebelam. Eu sabia. Basta as pessoas se arrependerem para ele perdoar. Os ninivitas estão perdoados. E aí ele vive uma outra experiência. Sai, fica fora da cidade, fica olhando Nínive para ver o que vai acontecer. Aí Deus faz nascer uma planta, essa planta faz sombra para ele, ele fica feliz com aquela sombra. Aí de um dia para o outro Deus faz com que a planta morra, um bicho vai lá, come a planta. E aí quando ele sente o vento quente que o próprio Deus havia enviado, ele fica bravo com aquilo, fica triste, pede a morte, fala assim, olha a plantinha morreu, tadinha da plantinha. Aí Deus fala com ele, Jonas, qual que é a tua? Jonas, presta atenção no que você está falando. Você está triste, você acha injusto essa planta morrer? Acho, não devia ter morrido. Sim, se você fica com pena de uma planta, tá? E eu não posso ter misericórdia de Nínive com os mais de 120 mil habitantes. Gente que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Quero salvá-los. E você acha que eu não posso exercer misericórdia com Nínive e tenho que exercer misericórdia com uma planta? E quantas vezes, gente, nós nos tornamos injustos assim? A gente passa a ter pena de coisinhas, a gente passa a ter pena de bichinho. Não estou falando que não tem que ter pena de bichinho, né? Não estou falando isso. A gente não deve maltratar os animais. Mas a gente passa a ter pena de gatinho, do bichinho, do passarinho, não é? Da plantinha. Ai, minha samambaia, tadinha da minha samambaia. Ai, tá cheia de fungo. Ai, eu vou lá na loja comprar tal coisa para ver se salvo a minha samambaia. Aí tem gente que um dia teve algum tipo de atrito com ela, e aí de repente chega uma notícia, você viu fulano de tal, aconteceu isso assim, assim, assado, bateu o carro, e lá no fundo ele fala assim, bem feito, mandou mexer comigo? Bem feito. Não fala pra ninguém, porque sabe que é vergonhoso, mas lá no fundo da alma ele comemora. Jesus amado, eu vou cair da cadeira, santo Deus, misericórdia. Paulo diz que esses pensamentos injustos nos destroem. Tem muita fé. Presta atenção no que Deus está falando com você nesse dia. Tem muita coisa ruim acontecendo com você, tá? Porque você abrigou sentimentos injustos dentro do teu coração. Por favor, joga isso fora. Joga isso fora, porque senão de repente você, dentro aí da tua avaliação, vai colocar samambaia, abacateiro,
bergamoteira acima de pessoas. O teu cachorrinho vai valer mais do que gente que está indo para o inferno. Um dia, uma menina chegou para mim e falou assim: pastor, o meu cachorrinho morreu. Ai, quando eu estiver na eternidade eu vou me encontrar com ele. Eu falei assim: não. Então eu nunca mais vou ver. Não, nunca mais vai ver. O céu é pra gente. Mas a gente vai trocando. Sabe quando é que a gente troca os valores? Quando a gente se torna injusto. E é isso que Paulo está falando, que nós devemos abrigar na nossa alma, no nosso coração, no nosso pensamento, somente aquilo que é justo. Aquilo que é injusto, joga fora. Aquilo que é injusto, joga fora. No teu coração, somente aquilo que é justo. Não permita que raciocínios equivocados prosperem dentro de você, como resultado de sentimentos adoecidos, que nos levam, que faz com que você e eu nos tornemos injustos. Paulo diz: injustiça na nossa mente, não. Somos capazes de nos identificar com plantas e queremos a punição de pessoas que um dia fizeram alguma coisa que pudesse ter nos prejudicado. Não deixe que esse tipo de incoerência domine os teus pensamentos. Seja justo, seja correto. Posso ler um amém? Se eu posso ler um amém, escreve aí amém, amém. Se você concorda, escreve amém, 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 amém. Eu quero uma chuva de améns. Tira a injustiça da tua cabeça. Tira a injustiça da tua alma. Amém, 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 amém. Olha, começou. Amém, 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 amém. É isso aí, glória a Deus. O Renato Paixão mandou amém, cheio de coraçõezinhos, que maravilha. Olha, gente, eu estou conseguindo ver hoje. É que a câmera está virada para mim. Glória a Deus. Vamos lá, em quarto lugar, tem que correr porque daqui a pouco tem a ceia. Paulo diz que nós devemos também abrigar dentro da nossa cabeça tudo que é puro. E aí eu tenho que eu me lembro. E eu tenho que citar o que Davi diz no Salmo 24. Ele faz duas perguntas. Ele diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Primeira pergunta. Segunda, quem poderá entrar no seu santo lugar? Essa é a segunda pergunta. Aí em seguida ele mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Tá? Ou seja, a presença de Deus, a vida com Deus, se mantém pela pureza dos nossos pensamentos, pela pureza da nossa alma. Nós não podemos deixar que a nossa alma se torne maliciosa. E é muito fácil a gente se tornar malicioso. É muito fácil nós abandonarmos a pureza e conduzirmos a vida segundo o curso desse mundo. Todos os dias somos tentados a revidar, a dar o troco. A gente leva uma e logo pensa: já sei como é que eu vou fazer. Pois isso é tirar a pureza do coração. E nós precisamos manter o nosso coração purificados. Nós não podemos de modo algum pagarmos com a mesma moeda. Quanta gente anda por aí ruminando na alma a maldade, infectados por sentimentos que corroem o ser humano. Entretanto, Paulo também diz que devemos manter a cabeça ocupada com aquilo que é puro. Nesse sentido, temos que ser simples, como uma criança. Não permitir que a sujeira dessa vida contamine o nosso coração. Lá em Mateus 5,8, Jesus diz que felizes são os puros de coração. E por que Jesus disse que felizes são os puros de coração? Ele diz: pois verão a Deus. Quem é que vai ver a Deus? Os puros de coração. Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, os puros são aqueles que se santificam. Sabe como é que a gente perde a visão de Deus?
quando o nosso coração se torna impuro. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados, felizes, são os puros de coração. Por quê? Porque os puros de coração, eles têm visão de Deus. Tem gente que tem perdido a visão de Deus. Tem gente que fala assim, eu procuro a Deus e eu não acho. Primeira coisa, purifica o teu coração. Porque corações puros abrem os olhos espirituais. Anotem aí. Corações puros abrem os olhos espirituais. Quer ter olhos espirituais abertos? Cultive um coração puro. Um coração puro faz com que você enxergue a Deus. Um coração impuro, ele se torna insensível. Um coração impuro nos cega. A gente não vê mais a Deus. A gente não vê mais a mão de Deus. Ainda que Deus esteja agindo, ainda que Deus esteja falando, a gente não consegue perceber. Por quê? Por causa da impureza do coração. E é por isso que Davi diz, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí ele diz, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. A presença de Deus é para quem tem mãos limpas e coração puro. Visão de Deus, segundo Jesus, é para aquele que tem um coração puro. O que tem o coração puro, esse vê a Deus. Se nós tivermos o nosso coração cheio de malícia, se nós somos governados pela nossa própria carne, perderemos a visão de Deus. E tem muito líder, tem muito pastor, tem muito apóstolo, tem muito filho de Deus, muita gente que já perdeu a visão de Deus porque o coração se tornou impuro. Passa a ser governado segundo aquilo que a sua própria alma diz, segundo os seus próprios interesses, segundo a sua carnalidade, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e se afastando cada vez mais de Deus, se tornando cego espiritualmente. Isto é extremamente grave. Preste atenção no que eu estou dizendo, meu amado. Preste atenção. Por isso Paulo diz, gente, vamos pensar naquilo que é puro. Vamos lá. Em quinto lugar, Paulo também diz que nós devemos pensar em tudo que é amável. Oh, glória a Deus. Pensamentos amáveis são pensamentos leves. Gente, a vida é dura por si só. A vida é cheia de exigências. Isso facilmente nos torna duros, isso nos torna inflexíveis. É resultado daquilo que a vida impõe. E por isso que Paulo diz que nós devemos ter pensamentos que são amáveis. Muitas pessoas se tornam críticas, se tornam severas com elas mesmas, mas também com aquelas pessoas que convivem com elas. Os pensamentos que povoam essas mentes não as permitem olhar a vida por um viés mais descontraído, por um viés mais tranquilo. Você sabe que uma coisa que, graças a Deus, tem aqui em casa todos os dias, sabe o que é? É risada. Graças a Deus. É ou não é, meu amor? Está aqui do meu lado a minha companheira. Aleluia. Dá aqui sua mão. Olha a mão da pastora aqui. Está aqui do meu lado. Aqui em casa, gente, mesmo diante das dificuldades, dos embates, às vezes assim, daqueles que a gente fala assim, Pai das luzes, o que será de nós? Mas no meio disso tudo, gente, sempre pensamentos amáveis nos dominam. Sabe, há uma gentileza na forma como conversamos. Nos amamos e os nossos pensamentos, eles acabam se refletindo na forma como falamos. Sabe que tem muitos casais que eles já não dialogam mais. Isso é uma coisa que eu observo. Eles não conversam, eles falam, viu, gente? Tá? Mas não há diálogo. O que existe? Bom, se eles falam e não há diálogo, o que existe? Existe um monólogo, tá?
Então veio aqui o marido e ele vem e desempenha o monólogo dele. Ah, porque foi assim, assado, que não sei o que lá, pá. A mulher tá aqui, mas ela tá olhando para lá, tá? Tá lá dando bola, fala. Aí ele vem e desempenha todo o monólogo dele. Aí ele sai, aí vem ela, mas também que não sei o quê, Então, na verdade, o que existe dentro daquela família não são diálogos, são monólogos. Presta atenção nisso. Você dialoga com os teus filhos, você dialoga com a tua esposa, você dialoga com o teu marido, ou a tua casa é uma sucessão de monólogos. Um vem e faz todas as suas queixas. Depois vem outro e todas as suas queixas. Diálogo é diferente, gente. Diálogo vai levar à composição. Diálogo vai fazer com que a gente abra mão de uma coisa aqui, conquiste do lado de cá, entendeu? Isso é fundamental, tá? É necessário. E o diálogo só é possível quando os pensamentos são amáveis. Quando os pensamentos não são amáveis, quando os pensamentos são de queixa, de bronca, de raiva, de protesto, que diálogo vai ter? Aliás, nós vivemos no país do protesto. Protesto. A gente sabe que o que está faltando, na verdade, é amor. Eu me lembrei dos Beatles agora. How you need is love. Mas tudo que a gente precisa é exatamente... Meu Deus do céu, por favor, não joguem pedra em mim, não desliguem, não saiam da transmissão. Mas a gente precisa, e Paulo diz, a gente precisa de pensamentos amáveis. Precisamos de pensamentos que sejam amáveis, porque os pensamentos que são amáveis, melhor dizendo, esses pensamentos eles têm a capacidade de compreensão do outro. Os pensamentos que não são amáveis não compreendem o outro. Ontem eu vi uma live muito linda da minha querida sogra, a pastora Leila, junto com a pastora Alessandra, lá na comunidade da Graça em São Paulo, e ela estava falando sobre as pílulas que precisamos tomar nesses dias, e a primeira pílula dela é respeito, é evidente, respeito. Agora, como é que nós vamos ter respeito se os nossos pensamentos não forem amáveis? E pensamentos amáveis, eles têm a capacidade de enxergar o outro dentro das suas próprias limitações. As pessoas só conseguem conviver com aquelas que são 100% agradáveis a elas, ou seja, aquelas que não têm absolutamente nenhum tipo de defeito. Se você pensa assim, você está sujeito a viver sozinho no meio do mato, porque todos nós temos defeitos. Se os pensamentos não forem amáveis, não é? Então, nós não podemos de forma alguma, quando eu falo isso, compreenda, eu não estou aqui chamando você a viver uma vida irresponsável. Então vamos tolerar tudo. Não, gente, por favor, não é isso. Não radicalize o que eu estou falando. Tá? Não estou convidando ninguém aqui à irresponsabilidade. Mas eu estou falando para você uma coisa que é fácil de constatar. Quem tem pensamentos amáveis, tá? Não morre de úlcera, tá? Tem muitas pessoas com úlceras nervosas, mas também a cabeça dessa pessoa, Jesus Santo, não é? Pensamentos amáveis, boa dica, tá? Dá hoje aqui uma receitinha. Pensamentos amáveis nos protegem de úlceras. As doenças da alma também se manifestam no físico, você sabe muito bem disso. Então, quando a mente está abarrotada de pensamentos que não são amáveis ou nada amáveis, estarão abarrotadas de pensamentos egoístas. Então, quem é pautado por pensamentos egoístas, ele nunca vai dialogar, ele sempre vai fazer monólogos. Toda vez que ele falar, ele vai estar falando em defesa da sua tese, daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha. Já não há nenhum tipo de disposição no seu coração em aceitar que no outro possa existir alguma coisa que coopere para a construção do todo. Então, nada de monólogos. Monólogos não são para os cristãos, gente.
Monólogos não são para os filhos de Deus. Monólogos têm que ser retirados da nossa vida. Nós precisamos de diálogos. Amém? Então, perceba o outro. Não perca a sua amabilidade. Encha a tua mente com aquilo que é amável. Em sexto lugar, Paulo diz, tudo que é de boa fama. O que merece o teu respeito? O que é que você tem respeitado? Tem muita gente, lamentavelmente, que se diz filho de Deus, mas abrem espaço na mente para o lixo dessa vida. Tem gente que vive o tempo todo sujeita à influência de artistas, de humoristas, de cantores, de blogueiros, esses digitais influencers. É gente que vive debaixo da influência de filmes, de programas de televisão, e um monte de conteúdo que destrói as bases de uma vida espiritual saudável. Aquilo que não tem uma boa fama, joga fora. E o que é de boa fama? O que é de boa fama? O que é de boa fama é aquilo que a palavra de Deus respeita. Aquilo que não encontra guarida na palavra de Deus, não é de boa fama. E às vezes a gente faz a nossa carne rir com um monte de besteira que tem por aí. E a gente traz para dentro da cabeça aquilo que não é de boa fama. E aí fica o nosso conselho, seja criterioso, seja seletivo, abasteça a tua mente com aquilo que é bom. É nesse sentido que Paulo está nos orientando. Não podemos aceitar que pensamentos indecentes, desrespeitosos, contrários à sã doutrina, deturpem o nosso entendimento. Quando essas coisas tentarem subir ao teu coração, rejeite isso, jogue isso fora, não permita que isso venha habitar dentro de você. Prometa hoje para você mesmo, eu quero dentro de mim somente aquilo que tem respaldo na palavra, eu quero dentro de mim somente aquilo que é de boa fama. Se não for de boa fama, não quero que isso ocupe o meu pensamento. E em sétimo e último lugar, Paulo diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é nisso que a gente deve pensar. Por último, então, Paulo ensina que nós devemos permitir que entre em nossas mentes somente aquilo que é correto. O que não for excelente tem que ser banido. Não pode ocupar os nossos pensamentos. Quando surgir na sua mente algo, pergunte. Esse pensamento é digno? Se existe algum louvor, se é elogiável, o que você está pensando? Aí sim, se não existe, joga fora. Por quê? Se não for, querido, você tem que lutar contra esse pensamento intruso que quer se alojar no seu entendimento. Nós não podemos deixar que a nossa mente se torne o playground de Satanás. Lamentavelmente, o diabo encontrou na mente de muitas pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus, esse é o modo de vida deles. Mas, lamentavelmente, na vida de muitos cristãos, Deus encontrou na mente de muitos cristãos um lugar para ele brincar. E ele tem feito da mente de muitos cristãos um playground. Tem feito com que muitas pessoas pensem de acordo com o raciocínio dele. Muitas pessoas sendo manobradas por falta de terem ocupado o pensamento com a palavra, com o espírito, com conversas que edificam. Essas pessoas abriram espaço para que o diabo entrasse e brincasse com seus pensamentos. Não permita que isso aconteça. Lembre-se que a palavra de hoje é exatamente neste sentido. Precisamos de uma mente firme, precisamos de uma mente sólida, precisamos de uma mente em paz, precisamos de uma mente edificada para enfrentarmos as lutas, as dificuldades do tempo presente, para que possamos permanecer dentro da vontade de Deus. E se nós não soubermos construir a partir de pensamentos saudáveis, que Paulo sugere aqui, são 7 sugestões do que devem estar na nossa cabeça.
leia depois, Filipenses 4:8, medite nisto. Se você quiser, reveja esse vídeo, vai ficar aí à sua disposição, para que você possa ter uma mente sólida, uma mente firme, e o diabo não encontre mais espaço dentro dela para ficar brincando com você. Posso ler um amém? Se posso ler um amém, escreve aí, amém. Se você compreendeu a palavra do Senhor, se a palavra fez bem para você nesse dia, escreve aí, amém, graças a Deus, aleluia, glorifique ao Senhor. Quero ver uma chuva, e hoje eu estou vendo mesmo, quero ver uma chuva de améns, 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 améns. Olha os améns chegando, graças a Deus. Vamos orar, queridos. Você que quer esta mente, você que vai trabalhar a sua mente no sentido da renovação e fazer com que ela esteja ocupada com todas essas coisas, esses ingredientes que Paulo nos coloca aqui como sugestões para construir, para ter uma mente, para ter pensamentos edificados e edificantes. Se você quer isso, ore comigo nesta hora, em nome de Jesus.